Então a água é um biosolvente. E a água ela é disponível em grande quantidade. Ou seja, ela é a terceira molécula mais abundante do universo. Nosso planeta assumiu várias cores ao longo da evolução. A vida está se encarregando de modificar o ambiente. Bem-vindo ao Estado da Arte. Olá, em geral, a ciência avança como se resolvesse enigmas. A solução existe, os dados estão lá, basta encaixá-los, como um quebra-cabeças. Considere a evolução. A humanidade teve de esperar até Darwin para a teoria da seleção natural. Mas, uma vez de posse dela, pode explicar perfeitamente como cada espécie surge e por que é como é. Um organismo gera diversos descendentes, os mais adaptados ao ambiente vivem mais e geram mais descendentes, os menos adaptados geram menos e desaparecem. Mas, ao menos 3 fenômenos cruciais nos desafiam não como um enigma, e sim como um mistério. Quanto mais dados juntamos, quanto mais respostas encontramos, mais questões surgem. Um desses mistérios é a origem do universo. Outro é a origem de uma criatura, o ser humano, capaz de compreender e transformar esse universo, ou ao menos tentar. E entre um e outro há o mistério da origem da vida. Não sabemos ao certo sequer o que estamos buscando. O que é, afinal, a vida? Os cientistas já nomearam cerca de 1,8 milhão de espécies, mas estimam que haja 1 trilhão, e elas representam menos de 1% de todas que já existiram. Estudiosos já listaram mais de 100 características da vida. Ao menos 2 parecem literalmente vitais, a reprodução e o metabolismo. Mas, mesmo nelas, há exceções. Cristais se replicam, mulas, não. Até a morte é incerta. Há bactérias que permanecem inertes por milhares de anos e depois, por assim dizer, ressuscitam. Parafraseando o que Santo Agostinho dizia sobre o tempo, se ninguém me pergunta o que é a vida, eu sei o que é. Se tento explicá-la a quem me pergunta, não sei. Abstraindo as exceções, seres vivos se reproduzem, para se reproduzir, crescer e se mover, alteram elementos químicos que geram energia e, para isso, precisam de um corpo a um tempo impermeável para bloquear substâncias nocivas e permeável para absorver as úteis e expelir os restos. Para alguns, a síntese dessas características é tão improvável que é como esperar montar um quebra-cabeças chacoalhando suas peças. Para outros, dadas as condições ambientais e os elementos certos, o surgimento da vida é uma necessidade natural. Mas eles não estão nem perto de explicar como funções tão complexas e interdependentes emergem simultaneamente. Milagre ou necessidade, a origem da vida continua a quebrar cabeças. Para discuti-la, convidamos Amâncio Friaça, professor de astronomia da Universidade de São Paulo, Jorge Ernesto Horvat, professor de astrobiologia da Universidade de São Paulo, Miriam Foranchelli Pacheco, professora de paleontologia da Universidade Federal de São Carlos. Jorge, vamos começar circunscrevendo o nosso objeto aqui. Antes de entender a origem da vida, o que é a vida, né? Quais são as propriedades que distinguem um ser vivo de um ser não vivo? Para confirmar o que você mencionou, que temos como a vida como 2 ou 3 coisas que são imprescindíveis, tal como nós a conhecemos, e acrescentaria uma que acho muito importante, que nem sempre é percebida, que é que a vida é uma permanente luta para se manter fora do equilíbrio termodinâmico. Ou seja, os organismos vivos como nós, permanentemente estamos radiando, né? Estamos ejetando metabolitos e estamos nos mantendo fora do equilíbrio termodinâmico, já que nosso corpo, por exemplo, está a 38 graus e fora a temperatura é diferente. O estado de equilíbrio termodinâmico entre o organismo e o ambiente se chama morte. Então, a morte pode ser assim definida. Tá? Talvez não sejamos pretensiosos demais até na definição da vida. Até porque conhecemos um tipo de vida que é a nossa, ou seja, temos limites da vida, que são os extremos da vida, em temperatura, enfim, composição química, etc. Mas desconhecemos exatamente como é que a vida pode escapar desses limites, ou se é que pode escapar desse limite, nem falar do que agora está sendo considerado cada vez mais, que seria uma vida pós-biológica, que para muitos é o que nós vamos encontrar como resultado de procura, né, de seres inteligentes. Não vamos encontrar uma pessoa, um reptil, nada disso. Vamos encontrar algum tipo de sistema de informação, tipo um robô, um androide, uma criatura sintética. Amâncio, a gente vai
se desdobrar sobre muito do que o Jorge Sim. falou, mas ainda se a gente puder enumerar algumas propriedades, se não chegar a uma definição, mas assim, pelo menos vida em geral precisa disso, daquilo outro, né? É interessante, Vida, porque o que o Jorge falou, né, é exatamente um ponto de partida, né, para físicos. A gente vê a vida como algo assim fora do equilíbrio termodinâmico. Eu até brinco com os meus alunos do curso de astrobiologia que eu dou na universidade. Eu pego e coloco uma fogueira. Falo, fogueira é vivo? Pensa bem. Em que direção que vai a fogueira? Ela vai em direção ao consumo de materiais, ela vai em direção ao equilíbrio. Aí eu coloco uma outra imagem. A imagem que eu coloco é a geladeira. A geladeira é muito mais parecida com um sistema vivo do que um fogo, né? Porque é um movimento em direção, né, ao fora do equilíbrio. Então você pode caracterizar a vida como sendo um estado fora do equilíbrio, mantido de um modo sustentável por um período de tempo extremamente longo. Miriam, então vamos botar a mão na massa, traçar aqui o cenário, né, do nosso drama de hoje. Quando se estima que a vida tenha surgido na Terra, qual era a configuração geral da superfície da atmosfera e como essa configuração foi favorável ao surgimento da vida? A vida, o que a gente tem a respeito de dados concretos, vem da paleontologia, né? Vem dos fósseis, vem daquilo que se preservou nas rochas há bilhões de anos no nosso planeta. Então, o registro mais aceito pela comunidade paleontológica geral, mais antigo da vida, está em torno de 3,5 bilhões de anos. A gente tem uma ou outra evidência ali que destoa, mas que está sob constante escrutínio, né? Ainda não está aceito, tem algumas evidências de 3,7 até 4 bilhões de anos. Mas, de qualquer forma, isso bate muito com a própria origem do nosso planeta, né? Que está ali, não é tão longe assim de 4,6 bilhões de anos, o que conseguiu se preservar. Ou seja, vamos estabelecer esse ponto. A vida surge muito rápido na Terra. Ela surge rápido e a questão não é só porque nós temos a preservação, a primeira forma de preservação há 3,5 bilhões de anos, que a vida surgiu de fato há 3,5 bilhões de anos. É que, na verdade, a vida encontrou condições propícias para se preservar no registro. Então, começaram a existir sedimentos e rochas capazes de preservar essas primeiras formas de vida, né? E aí, respondendo a sua outra pergunta quanto à atmosfera, até onde a gente sabe, a atmosfera primitiva, o contexto da origem da vida era composto por amônia, metano, hidrogênio, alguma coisa como vapor d'água. Então, o oxigênio que a gente sempre assume como está relacionado a uma condição principal para a vida, na verdade, não. Então, o oxigênio seria um dos gases que é proibitivo para a origem da vida. Na presença de oxigênio, não havia possibilidade de síntese de aminoácidos, né? Então, a gente sabe que era uma atmosfera completamente diferente da atual e que o planeta foi passando por vários processos de evolução biológica e várias transformações nas formas de vida e energia, até chegar ao que a gente conhece hoje. Então, vamos fazer um experimento mental aqui para apresentar de uma maneira mais gráfica para o nosso ouvinte. Digamos que a gente conseguisse pegar uma máquina do tempo e sermos transportados a 4 bilhões de anos atrás. O que a gente veria aqui no planeta? Bom, basicamente, a gente ainda não teria tão bem consolidados assim a parte que a gente chama de terrestre, continental. Então, a superfície da Terra ainda era uma superfície de águas mais rasas. A Lua estava muito mais próxima, mas era um ambiente completamente diferente. A gente tem aquele chega a ser um poema, né? O Pálido Ponto Azul, do Carl Sagan. A Terra não seria um pálido ponto azul. A cor do nosso planeta seria completamente diferente, né? Então, o nosso planeta assumiu várias cores ao longo da evolução da própria atmosfera e do estabelecimento dos oceanos,
que demorou, inclusive, para ter essa confirmação. E meteoritos, raios na Eu queria atmosfera. acrescentar que o que a Miriam descreve, evidentemente, é o quadro mais ou menos que nós temos na cabeça, uma espécie de inferno, verdade? Porque ela não mencionou, mas eu gostaria de trazer, o chamado o último bombardeio dos refúgios que estavam formando o sistema Isso, solar, né? o que Que na chama verdade do- é o Last Heavy Bombardment. Isso. Então isso é uma discussão complicada, porque se você pensa que a vida precisa de condições estacionárias tranquilas aí, não é até que isso acabou que você vai estabelecer isso. No entanto, embora o oxigênio é veneno para a maioria dos organismos muito primitivos, existe evidência cuja datação é ainda um pouco incerta nos leitos dos oceanos que mostram que tem óxidos com idades que não deviam estar aí. Ou seja, que já penetra no período adeano do inferno que a gente está descrevendo. Então, a presença ou ausência de oxigênio e o lugar físico real onde a vida pode ter começado é um problema muito sério para nós. Então, já começamos com um confronto entre um quadro mais ou menos estabelecido no século XX contra a evidência nova que pode sugerir que até no adeano, né, essa formação de oceanos, esse bombardeio permanente de material planetário teve um papel e que é importante, mas que a vida não precisou de que isso se acabe para começar. Esse período adeano, o nome vem de Hades, né, que é o deus dos infernos. E realmente a Terra, ela teve meia dúzia de vezes uma crosta e foi esfacelada. Também teve meia dúzia de vezes um oceano e foi vaporizado. Isso. Né? E nesse período, né, a atmosfera tem evidências que não é aquela atmosfera que o Miller tinha imaginado, que tinha metano, tinha amônia. Na verdade, era uma atmosfera redox, ou seja, CO2, H2O, né, dióxido de enxofre, nitrogênio. Ou seja, era neutra a atmosfera. Né? Ou seja, e para você ter, era bastante oxidada. Então, você teve que ter uma produção continuada de oxigênio para você produzir essa quantidade, né? Olha, é tudo óxido, CO2. O qual nos leva ao problema que levantou Miriam a respeito da síntese de aminoácidos simples, que seria muito difícil em condições de redox, certo? Então, é uma espécie de contradição que existe agora. Se eu puder tomar uma parte. Sim. Sim, não é que não existia de fato oxigênio na atmosfera do nosso planeta. Só que a partir do momento que a vida começou o evento da fotossíntese, é que o oxigênio se tornou importante. Sim, isso é perfeito. Perfeito. Em taxas massivas. Então, assim, antes da vida, a principal fonte de energia era o que a gente chama de energia geoquímica para a vida, né? Mas sim, não que o oxigênio não existisse no éon adiano. Sim, sim. Ou o arqueano no início ali. Mas a quantidade que acaba interferindo nos processos vitais, em comparação ao que vai ocorrendo ao longo do tempo geológico depois da fotossíntese, ela é ínfima. Uhum. Não, vamos falar sobre isso, ou seja, mais adiante, quer dizer, a atmosfera como a gente conhece hoje é uma consequência da vida e não a sua causa, certo? Agora, sim, dentre essas incertezas, tem algumas certezas nessa composição. Uma é a água, outra é o carbono, né? São dois elementos que são cruciais. Por quê? Olha, na verdade é o seguinte, a gente tem que falar também do nitrogênio. Sim. Okay. Muito bem. Então, a água é um biosolvente. E a água, ela é disponível em grande quantidade. Ou seja, ela é a terceira molécula mais abundante do universo. Uma coisa que as pessoas normalmente não têm noção. Não, porque eu ouço dizer que a NASA, o mantra é follow the water. Isso. Procurando a água em todo lugar. A primeira coisa você seguir é follow the water, mas você seguir água líquida.
A maior Que já não é parte, tão abundante. a maior parte da água do universo está na forma de gelo, Sim. porque o universo é gelado, né? E a água, ela não é um solvente universal, ela é um solvente seletivo. Então ele dissolve algumas coisas e não dissolve outras. Então ela permite que certas reações químicas aconteçam e ao mesmo tempo ela permite que se formem compartimentos que façam bolhas estanques ou reservatórios em que contenha água, né, dentro e água fora. E cada uma com diferente composição. Então isso ela é abundante. Ela tem grandes propriedades, né? Um alto calor de evaporação, uma faixa em que ela fica, né, líquida bastante grande de temperatura, uma faixa de pressão também, porque líquido ele só existe a partir de uma determinada pressão, né, que é 0,7% de uma atmosfera por causa da água. Né? Então ela tem isso. Só que tem um detalhe. A gente não pode ser chauvinista da água. Porque a maior parte do universo é gelado. Então eu posso imaginar outros ambientes com outros biosolventes que aproveitem esses meios mais gelados. Agora, é difícil você ser chauvinista do carbono. Porque o carbono ele tem uma química tão extraordinária, a proporção de formar ligações covalentes, de formar macromoléculas, e ele é abundante. Para essa receita, só falta o nitrogênio. Porque o carbono estava naquelas primeiras estrelas, que o Jorge falou, mas o nitrogênio ainda não. Ou seja, para você formar, por exemplo, aminoácidos, para formar nucleobases, e o nitrogênio ele introduz assimetrias nas moléculas, porque é um elemento ímpar. Então ele permite um crescimento da complexidade. Agora, voltando aqui ao surgimento da vida, quer dizer, a gente precisa de chegar a uma criatura capaz de se replicar, de realizar metabolismo, essa entropia reversa, por assim dizer, como vocês, quer dizer, inverter o processo entrópico de alguma maneira, superar, segundo a lei da termodinâmica, não sei como a gente diria isso, e precisa de um corpo também, né? Pensando nesse aspecto da replicação, né? Evidentemente é muito importante o chamado RNA, né? O que é essa molécula? Por que ela é tão importante nesse processo de autorreplicação? Miriam? Bom, tem várias... A gente tem, como o Jorge falou no início, né? A gente tem algumas hipóteses concorrentes sobre a origem da vida. Isso, né? Exato. Existe a tal... Os mundos, né? Tem os mundos, né? RNA World, DNA World, os mundos de DNA, o RNA. E, basicamente, são moléculas que estão relacionadas à troca de informação e a dissipação dessa informação para um meio controlado, que hoje a gente entende por célula, e que garante que não apenas ocorra a troca de informação, como também a reprodução e que as funções desse sistema complexo chamado vida continue, né? A grande questão é que é complicado reproduzir esses mundos em laboratório de uma forma a também entender as condições da origem da vida. Por quê? Porque antes do próprio surgimento do RNA ou do DNA, que é essa molécula, né, que hoje está em quase todas as formas de vida, né, em algumas medidas RNA, em outros DNA e tal, e a gente tem isso com funções diferenciadas para informações diferenciadas. Antes disso, existiu todo um outro tipo de evolução que está entre a não-vida e a vida, que é a tal evolução pré-biótica, né? E como o nosso planeta já passou por
gigantescas transformações, incluindo a própria dinâmica geológica e também as dinâmicas de superfície que envolvem a interação entre a atmosfera e a parte geológica do nosso planeta, a gente não tem a preservação dessa parte tão importante que faz a gente poder testar melhor essas hipóteses até mesmo em laboratório, né, da questão do mundo de DNA, RNA, e essas hipóteses, a hipótese da poça de Darwin, que é uma hipótese concorrente ao surgimento da vida em regiões mais parecidas com o que a gente tem lá nas profundezas dos oceanos, a gente não tem essa informação preservada. Agora, essas moléculas, elas precisam existir de alguma maneira dentro de uma espécie de vesícula ou de... Quer dizer, o ser vivo, existe uma distinção entre uma interioridade e uma exterioridade. Exatamente. Como se formam essas membranas, essas vesículas, o que a gente chamaria de uma protocélula? Antes de mais nada, devo dizer que não sou dos caras que está convencido de que haja uma diferença real entre algo vivo e algo não vivo. É muito provável, se os teóricos de sistemas complexos estão certos, é que a vida seja o que chamam uma propriedade emergente, ou seja, que um sistema não vivo, um sistema que nós consideramos que ainda não é um organismo, é capaz de desenvolver espontaneamente realmente essa propriedade que nós chamamos vida. E para isso precisa de uma protocélula que funcione. E para a protocélula funcionar, naturalmente precisa ter uma divisão entre dentro e fora. Porque, caso contrário, a protocélula não vai conseguir se manter fora do equilíbrio que apontávamos anteriormente. Então, quer dizer que a primeira questão a ser estabelecida é até que ponto e de que forma real existe a possibilidade de formar uma protocélula com uma espécie de membrana celular primitiva. Normalmente as pessoas estão vendo que o mais provável é que tenha havido uma cadeia de lipídios ou polímeros, ou seja, como o Amancio apontou anteriormente. Então isso já separaria o interior do exterior, e além do que a evolução da complexidade e do acúmulo de informação, que é o que vai permitir posteriormente a replicação, é a característica fundamental. Tem alguns que dizem que, no fundo, a gente está vendo a coisa do lado errado, que a vida é informação e a questão é quais são os pacotes de informação. E por isso é que a gente nem precisaria procurar vida em forma orgânica, porque qualquer coisa que permita acumular suficiente informação para se reproduzir e tudo isso serviria como caberia na definição de vida. Foi interessante você falar dessa questão das propriedades emergentes, para a gente até lembrar que não temos realmente um conceito para a vida. Isso dificulta muito, né, a nossa discussão, de fato, né? A gente tem aquela definição operacional, né, que seriam sistemas químicos autossustentáveis capazes de passar por evolução darwiniana. Então, para pensar num exemplo de sistema, um exemplo assim bem de analogia para o público, né? Sistema emergente. Um carro. Tenho meu carro estacionado aqui do lado. Eu sei que a hora que eu quiser, se ele estiver funcionando bem, né, que ultimamente está complicado, eu vou ali, ligo o carro e saio com o carro dirigindo para as minhas funções no dia a dia. O carro é um sistema emergente. Se eu desmontar o carro, aí eu vou ter o motor, vou ter roda, vou ter para-choque, etc. Essas partes sozinhas, elas não funcionam da forma como quando elas estão juntas. Então, um grande desafio para a gente compreender até a evolução biológica que está ali atrelada entre o que a gente imagina que é não vivo e vivo, esse meio do caminho a gente se perde porque a gente não consegue compreender o que são sistemas emergentes também. E quando a gente usa a palavra compreensão em ciência, ela vai além do entendimento. Basicamente a gente ter um olhar de síntese, né? Olhar à distância e conseguir fazer entender a função dos componentes e o que eles significam separadamente. A gente não consegue fazer isso ainda. Mas deixa apontar o seguinte, você tocou num ponto fundamental. Nós não vamos conseguir, talvez, entender a vida sendo reducionista como nós somos.
Então, o tipo de sistema emergente, concordo com você. os sistemas emergentes ou seja, os fenômenos emergentes de sistemas complexos justamente recusam a uma descrição em termos das suas componentes individuais. Então, falando de uma coisa mais ampla, você observa que sistemas complexos e com interações complexas desenvolvem um comportamento que jamais ia ser predito se você somente soubesse como se comportam suas componentes, que é o caso do carro da Bíblia, que está sempre quebrado, enfim, tudo isso. Infelizmente. É muito interessante esse ponto de vista, porque nos dá outra perspectiva, outra forma de ver o problema da vida, que talvez tenha a ver com isso. E queria só apontar uma coisinha mais. O assunto de forçar que a vida siga a evolução darwiniana é um metapostulado. Não é uma coisa que se demonstre, não é um postulado, como vamos dizer, metafísico nessa altura do campeonato. Eu diria que seria um corpo paradigmático. Exatamente. Você vai impor um paradigma para a vida. Você seja, tem que fazer isso. Outro corpo paradigmático é exatamente dos fenômenos emergentes. Sim. E tem um outro que é da autopoiesis. Né? Ou seja, que a maior parte do organismo, né, ele está envolvido numa atividade de autoconstrução. Ou seja, existe uma interação diversificada com o ambiente, mas também tem uma autoconstrução permanente. Então, é um outro paradigma que é distinto tanto do fenômeno emergente quanto da evolução darwiniana. Ou seja, por isso que a gente combina vários desses paradigmas para tentar compreender a vida. Né? Agora, a gente pode falar de metabolismo, porque o ser vivo precisa produzir energia, realizar descargas de energia, basicamente, né, usar uma linguagem vulgar, mas ele precisa se alimentar, precisa excretar, né? Como funcionam esses primeiros processos metabólicos de produção e descarga de energia? Eu sempre fiquei, como cientista, muito curioso e terrivelmente impressionado pelo fato de que todos os organismos conhecidos usam a molécula da ATP hoje, o trifosfato de adenosina, que é uma molécula que requer fósforo. Então, a vida evoluída, mesmo em bactérias que a gente considera primitivas e que já tem bilhões de anos aí, está usando o mesmo mecanismo para estocar energia, tá? E liberá-la quando o organismo o quiser. Agora, é evidente que pensar de cara numa protocélula que já monta uma fábrica de energia, um estoque de energia baseado na molécula da ATP é uma loucura. Então, possivelmente a gente tenha que passar primeiro por processos que chamaríamos de metabólicos, mas que são muito mais simples, né? E que isso depende essencialmente do caminho metabólico original que a gente desconhece por completo. Evidentemente, não pode ser uma coisa muito complexa. É possível, quando a Miriam mencionou que a atmosfera foi enriquecida pela grande oxigenação há 2,2 bilhões de anos, e até antes do que isso, é que a vida está se encarregando de modificar o ambiente de uma forma muito substancial, tá? E isso tem muito a ver com a fotossíntese. Agora, a questão é até que ponto a fotossíntese é primordial, ou seja, primigênia, já aparece em organismo há 3 bilhões de anos ou coisa assim, acho que é fundamental, mas muito difícil de estabelecer. Existe um metabolismo moderno, vamos dizer, universal, muito interessante, tá? Porque nenhum organismo safa de estocar a energia e liberá-la com a molécula da ATP, com a redução. Ou seja, é uma espécie de bateria química que nós temos incorporada. Mas isso não pode ser original. Então, quer dizer, como chegamos aí? Como é possível que toda a vida no planeta, espécie que você mencionou e as que haverá, o trilhão, aquele lá, compartilhem isso? E se não acontece isso, se nós encontrarmos outro ramo, vamos dizer, da biologia que dispensa a molécula da ATP, o que está querendo dizer isso? Seria possível imaginar que a vida teve vários caminhos metabólicos que foram se bifurcando e que a gente ainda ignora? Sei que é difícil essa transição do mundo inorgânico para os organismos,
Se a gente puder imaginar para o nosso ouvinte, assim, como seriam esses primeiros organismos vivos, se a gente fosse descrever em linhas gerais, em síntese? O Jorge colocou muito bem a questão das formas de energia, né? Então, assim, uma das grandes questões para a vida poder talvez se originar e se estabelecer num ambiente é uma energia livre, de forma que essa energia consiga ser de fato aproveitada nas atividades do que a gente chama de vida, como metabolismo, troca de informação e reprodução. Imaginar esses primeiros seres vivos seria pegar as informações do registro fóssil. Então a gente teria que pensar em que formas de energia existiriam disponíveis de forma livre que esses primeiros organismos aproveitariam. O que seria mais importante? Então a gente sabe que a vida não começou fazendo fotossíntese. A gente sabe disso. Seguro. O primeiro demorou para a gente ver um registro de fato da fotossíntese no nosso planeta. 2,7 bilhões de anos, mais ou menos. Então, se for para pensar na origem, a vida teria aproveitado algum tipo de recurso, provavelmente geoquímico, provavelmente vindo ali alguma coisa de atividades do magma, viabilizada por essa química seletiva que a água proporciona, né? Então, provavelmente seriam organismos que produziriam o próprio alimento, mas que ainda não dependeriam da luz do sol. Tá, agora, de acordo. Perfeito. Vamos lá, admitindo-se que tenha existido um ancestral comum, esse Adão microscópico, né? E não vários, porque seria uma possibilidade também, mas admitindo pode ser mais provável que seja um. Em algum momento começa uma diversificação, porque hoje a gente falou ali de milhões de espécies e tal. Sim, né? sim. Como que desse primeiro, de um organismo comum, começam a se diversificar em formas diversas de vida que depois vão interagir entre si e formar colônias e coisas desse tipo? Mas como se dá esse processo de diversificação? Olha, a Terra, ela teve assim, a gente pode dizer que ela teve 3 biosferas, né? Então, cada biosfera, ela está associada também a uma atmosfera, né? Então, a primeira dessas biosferas, né, seria aquele período em que você não tinha praticamente nenhum oxigênio livre. Quando eu falo de oxigênio, a gente pensa no O2, que é o oxigênio molecular. O oxigênio do ADN, por exemplo, era aquele incorporado em rochas, sim, que logo virou CO2. Né? Então, esses organismos, né, dessa primeira biosfera já estavam num ambiente dominado por metano, e eles produzindo metano. Né? Posteriormente vieram, né, os organismos fotossintéticos, que aí começaram a produzir oxigênio. Aí você tem a segunda biosfera, que tem um pouquinho de oxigênio. 2, 3, 4%. Que já representou a grande extinção em massa. A primeira grande extinção em massa que você extinguiu, né, os metanogênicos, que produziam metano na atmosfera. Né? E depois você teve um outro evento mais recente, né, em 800 milhões de anos, 850 milhões de anos atrás, que foi a oxigenação que aí gerou a biosfera atual com bastante oxigênio. Então, em cada um desses ambientes, você tem essa adaptação, né, de várias dessas formas de vida. Com o oxigênio, você pode ter eucariontes, células complexas. Ah, isso é muito importante, porque a gente está falando agora de células com núcleo. Exatamente. E de grande porte. O eucarionte é 10 mil vezes maior do que um micróbio. Uhum. Né? Ele precisa de oxigênio. Ele respira oxigênio. A maior parte da vida, oxigênio é letal. Né? Então houve uma coevolução entre a vida e a atmosfera. Uhum. Jorge, pelo que eu entendo, a formação das células eucariontes, como o Amâncio disse, células com núcleo, é um game changer. Assim. Ah, sim. É sim, um evento daí que fundamental. A vida macroscópica, como a gente vê hoje, todas as formas de vida, de alguma maneira, dependem dessa nova máquina, né? Uma célula com núcleo.
como emergem essas primeiras células com núcleo? Qual a sua vantagem evolutiva? Se eu soubesse como emerge, ia lá para Estocolmo e reclamar o prêmio Nobel. Então vamos ficar só na sua vantagem evolutiva. Qual é a vantagem evolutiva de você ter uma célula com núcleo em relação a bactérias, por exemplo, que não tem? Não, é terrivelmente diferente. Ou seja, é um caminho evolutivo que foi aberto, evidentemente, nós estamos aqui para dar testemunho disso. E é muito difícil imaginar uma biodiversidade gigantesca como a gente tem, sem que isso tenha acontecido. Eu queria trazer uma coisa que o Amâncio não mencionou, mas que sempre também me chamou muito a atenção, que é a ideia de troca genética horizontal da Lynn Margulis. A Lynn, o que estava propondo é que aquela evolução, não diria linear, mas mais tranquila, né, proposta até meados do século XX, na verdade, teve uma coisa muito, muito diferente, que é a troca de genes e a simbiose, né? Por exemplo, a gente sabe que as células eucariontes incorporaram as mitocôndrias. E as mitocôndrias não eram parte da célula. As mitocôndrias foram um simbionte que a gente ganhou graças à sua eficiência justamente na produção de energia. Então, esse é só um exemplo de como é que essa diversificação que você apontou praticamente é muito difícil imaginar com um organismo muito primitivo, mas certamente houve eventos como o Amâncio apontou, que favoreceram e possivelmente favoreceram essa troca horizontal de material genético que de outra forma pertenceria a indivíduos diferentes. Porque isso vai além de gerações. Isso, muito além. Isso. Entendeu? Porque nós estamos acostumados à transmissão vertical de genes. Vertical. E a horizontal... A horizontal você tem uma série de processos. Você tem, por exemplo, a transformação. Né, que um ente ele se transforma em outro. Aí você tem a conjunção, que eles se juntam e trocam material genético. E você tem, inclusive, a transdução, que você tem um vírus que transmite, né, o gene de um organismo para o outro. Então, ou seja, esse mundo, né, dos simbiontes né, gerou o mundo dos eucariontes. Ô Miriam, dentro dessa história, desde o primeiro organismo ancestral, microbiótico, até o mundo, a vida como a gente conhece hoje, com toda essa diversidade, depois as suas extinções, dinossauros e tudo, outra mudança paradigmática crucial é o surgimento de organismos multicelulares, né, como nós. Temos o mesmo DNA, mas várias células diferentes, fazendo funções diferentes, que vão formar órgãos. Como surgem esses organismos com diversas células e como eles se diversificam? Bom, o professor Amâncio, ele compartilhou aqui a ideia das 3 biosferas, né? A gente consegue ver vários mecanismos de evolução acontecendo ao longo do tempo e até mesmo em laboratório. A gente consegue testar, por exemplo, a seleção natural. E a gente tem conceitos como pequenas modificações, que a gente chama de microevolução, que tomadas em conjunto geram a gente interpreta como grandes modificações nas populações de animais e plantas, etc., que é a macroevolução. E dentro dessas evoluções, né, desses momentos da biosfera, a gente também não pode deixar de salientar a transformação que esses organismos multicelulares colocaram. E como o Amâncio colocou, isso vem acompanhado de transformações profundas no ambiente. Então, assim, não sabemos exatamente em quais condições os organismos multicelulares surgiram, quais foram as condições propícias. Nós temos algumas correlações. Então, por exemplo, houve coincidências de mudanças extremas no nosso planeta, como, por exemplo, grandes glaciações, e eventos pós-glaciais, nós temos registros de organismos multicelulares. Mas o que é interessante a respeito deles é pensar como que os multicelulares eles evoluíram a partir da célula eucarionte, porque nós não temos multicelularidade complexa
é entre os procariontes, só entre os eucariontes. Então, os eucariontes, eles começaram, a partir de uma adaptação ao oxigênio, a desenvolver todo um sistema, tanto de otimização, quanto de proteção contra o oxigênio, que é o sistema de membranas. Então, a célula eucarionte, ela não tem só a proteção do núcleo, é todo um sistema intrincado de membranas, em que desde o material genético até todas as partes da célula que têm funções específicas são protegidos por membrana. E a membrana também viabiliza várias reações químicas. Então, é uma química seletiva bastante interessante que acontece ali no sistema de membranas da célula eucarionte. E só a partir da célula eucarionte que a gente tem a evolução dos multicelulares complexos. Então, os mecanismos de comunicação celular e de adesão e de reprodução, etc., entre as células eucariontes é muito mais eficiente e rápido do que entre os procariontes. Então, a gente tem coincidências na história do nosso planeta de mudanças climáticas extremas relacionadas à origem dos multicelulares. Isso pode estar relacionado, por exemplo, a agrupamento, né? Um início, por exemplo, de agrupamento e formação de colônias para proteção ou otimização de recursos, né? Aproveitamento de recursos, divisão de trabalho entre células para custo-benefício de energia, em ocasiões em que há extremos ambientais. Então, é nesse contexto que surge a multicelularidade complexa, e logo em seguida a gente já tem o surgimento e o concomitante, inclusive, a gente tem a história da origem dos animais, que é um outro grande modificador da biosfera, né? Os animais são uma força geológica incrível. Eles atuaram tanto na redistribuição de matéria, como reestruturação de matéria e aceleração de processos. Então, para dar um exemplo, a gente tem, por exemplo, uma movimentação grande no ciclo do ferro no nosso planeta por conta das baleias, de algumas espécies de baleias que vão ali nas profundezas, né, captando recursos, voltam para a superfície, distribuindo suas fezes e distribuindo ferro por ali. Né? Então, a partir do momento que, desculpe a palavra, né, a expressão, os animais fazem cocô, a gente tem uma aceleração de processos e redistribuição de matéria e energia incríveis. Isso realmente modula e reorganiza e reestrutura um outro momento da nossa biosfera também. Ok. Amâncio, uma questão. A reprodução sexual, em que momento ela surge nessa linha evolutiva e qual a sua importância, como ela afeta, transforma a evolução da vida como a gente conhece? Olha, ela permite que aquele processo, né, de transmissão vertical de genes, geracional, ele se refine. É isso. Né? Ou seja, é um recurso extraordinário de aumento da complexidade de uma geração para outra. Olha, só para deixar claro para o nosso ouvinte, porque a gente acaba associando a reprodução sexual a animais, mas na verdade ela precede até o reino vegetal e animal. Né? Ela é muito primitiva, fungos tem, por exemplo, né? Sim. E mesmo micróbios tem, não, protistas tem também. Ou seja, você tem uma possibilidade então de você compartimenta e troca. Né? Então essa possibilidade de você dividir e trocar, né? Mas evidentemente é o que o Amâncio... Sim, mas duas condições genéticas do macho e do macho e fêmea. Como condição para o aumento da variação genética e da complexidade é fabuloso. Dificilmente você conseguiria isso somente com a variação randômica do material genético de um organismo só. Então, quer dizer, vem a somar a esse problema de encontrar os caminhos, não tão somente para um dado caminho metabólico, como as estratégias de reprodução vão na direção de preservar essa espécie. Porque senão nós teríamos apenas a ciciparidade. Claro. Que é a repetição de um padrão. Ah, sim. Uhum. Né? Ou seja, aí não, você tem uma variação diversificada e surpreendente.
Miriam, nessa história evolutiva, qual é a importância dessa distinção entre o reino vegetal e reino animal, a interação entre eles? Como isso também altera a narrativa aqui? A gente teria que... O que me vem à cabeça, na verdade, é a forma como a gente conhece pouco a respeito... Vou falar de plantas, né? Muito menos a respeito das plantas que dos animais. Mas o papel, por exemplo, das plantas, ele foi muito importante para um outro momento, inclusive na biosfera do nosso planeta, que é um evento chamado de terrestrialização. Então, quando a gente não sabe exatamente onde se deu a origem da vida, até existe uma hipótese de que a vida possa ter surgido mais em superfície, que tem a ver com a questão da poça do Darwin, né, que é a superfície, primeiro num ambiente que, entre aspas, era terrestre, se a gente pode dar esse nome ainda, nem daria para pensar muito nisso, e depois nos oceanos. Mas vamos pensar na questão da proliferação e da irradiação dos seres vivos nos oceanos. A partir de um certo momento, por volta ali de mais ou menos 400 milhões de anos, alguns organismos eles começaram a fazer suas primeiras incursões em ambientes continentais, em ambientes terrestres. A primeira coisa que esses organismos fizeram, aí a gente pode colocar também fungos no meio dessa história, não só as plantinhas, né? Vamos pensar no grupo das plantas não vasculares, essas plantas que têm uma estrutura mais simples. Essas formas não animais que começaram as primeiras incursões terrestres, elas já modificaram de cara o ambiente, produzindo, por exemplo, solo, que é isso aí que a gente está vendo na varanda de casa muitas vezes, para quem tem uma varanda com graminha, né? Então, ali, a interação entre a vida e as rochas pode gerar essas partículas de solo que são extremamente ricas e propícias à vida continuar ainda se proliferando ali. A partir do momento que a terrestrialização se estabelece com os fungos e essas primeiras plantinhas, isso gera a história do intemperismo. O que é? Essas partículas de solo misturado com matéria orgânica começa a ter acesso aos rios, e isso começa a ter acesso aos oceanos, e isso também começa a mudar o quê? A química dos oceanos. E até existe uma hipótese, na verdade, bem sustentada, de que quando as plantas começaram a tomar conta do ambiente terrestre, ali por volta de 400 e tantos milhões de anos, elas acabaram desagregando tantas partículas, liberando, dentre outros elementos ali, o fósforo, em quantidades tão gigantescas, que isso acabou meio que virando de cabeça para baixo a química dos oceanos e desencadeando a primeira glaciação global que gerou uma grande extinção no nosso planeta, lá no período Ordoviciano. Quando esses organismos alteram de uma forma massiva o ambiente, a ponto do ambiente alterar de volta à vida, a gente chama esse processo de engenharia de ecossistemas. Então, a relação entre plantas e animais vai mais ou menos que por aí. Então, esse domínio, né, desses grupos diferenciados que interagem entre si, na verdade, o produto dessas interações causa profundas mudanças no nosso planeta. Eles não só se relacionam entre si e coevoluem, eles fazem o planeta evoluir junto com eles. Não, fantástico. Agora a gente já está num caminho de plena evolução e diversificação, mas a gente chegou no fim aqui do nosso encontro, e parafraseando o poema do Eliot, no meu fim está o meu começo, no começo está o meu fim. Eu queria, numa rodada final, se a gente voltar o nosso olhar para aqueles 3,54 bilhões de anos atrás, de novo para a origem, o momento em que surge, né, esses primeiros organismos. Quais vocês diriam que são os principais desafios da ciência para decifrar esse enigma que deixou tantas questões hoje para a gente? Amâncio. Um dos motivos para a gente voltar a visitar a Lua é que, nesse período, a Lua era muito perto da Terra e bombardeada continuamente por corpos, né, muito maiores do que asteroides. Então, alguns dos fragmentos desse período estão na Lua. Então, nós precisamos mandar, né, a Miriam para lá
estudar esse tipo de Já que o carro não funciona, vai. Jorge, Sim, eu queria acrescentar que a Lua não tem atividade geológica, então você pode possivelmente coletar material da Terra, se houver, né, que foi para lá, com uma facilidade relativa. Então, e eu gostaria de acrescentar, que a Miriam acho que vai me ajudar nisso, que a procura por registros fósseis, tipo rocha de silicônio, etc., precisa continuar. Porque esse que é o empecilho, o que nós temos de mais velho ainda está na borda de dar alguma resposta que nós queremos. Mas ninguém diz que não pode existir registros com 4 bilhões, por exemplo. E além do que, é evidente que a biologia é a ciência do século XXI para mim. Eu sou físico de formação, a física dominou o século XX, agora nós precisamos passar para outra coisa que eu não vou ver, mas meus filhos científicos, meus netos científicos vão se encarregar de desenvolver, que é a ciência não linear, a biologia quantitativa, a biologia molecular, que está com todo, né? que tal, Miriam? Qual o grande desafio aí para gente? O grande desafio são os cientistas, a meu ver. Sim, material humano. O desafio o desafio, acho que é que nós falamos o tempo inteiro que estamos trabalhando na fronteira do conhecimento, E existe uma diferença entre a fronteira e o limite, né? Então, hoje a gente falou sobre o limite do conhecimento. Quando a gente fala da origem da vida, é um pouco além da fronteira, é um limite em que nós não, além de a gente estar avançando com a tecnologia, a gente tem que avançar com uma prática que o Edward Wilson explicou muito bem, que é a consiliência entre áreas. Então, é unir classes de evidências de áreas de conhecimentos diferentes se debruçando sobre um tema. Então, o nosso tema é compreender as origens da vida e a possibilidade da existência em outros mundos, de onde, afinal, isso surgiu. A gente ainda não conseguiu criar uma linguagem entre os cientistas de diferentes áreas em que físicos entendam biólogos, que entendam engenheiros, que entendam matemáticos, e que práticas científicas sejam trocadas, porque cada área tem uma prática científica muito determinada. Então, a gente não conseguiu fazer isso. É como se fosse a reunião das Nações Unidas e cada um ainda quer falar a sua língua, e a gente ainda não está aberto para entender o processo de pensamento evolutivo de cada uma das áreas que, historicamente, tem um pressuposto teórico-metodológico diferente. Então, o grande desafio são cientistas tentarem unir classes de evidências em suas áreas para tentar estudar o mesmo fenômeno. Isso é a minha visão. Sim. Okay. É uma nova ciência. Eu costumava falar de Gestalt, ou seja, de um ponto de vista comum, onde você transcende a matriz metodológica da sua própria disciplina. Então, a Miriam observou muito corretamente que a astrobiologia, que é toda essa problemática que nós, e mais um pouco, ainda carece desse ponto de vista comum. Então, nós precisamos desenvolver, e essa é a tarefa do que estão chegando. E é um ponto de vista que flutua. Isso. Né? Ou seja, a palavra transdisciplinaridade, ela foi formulada por Piaget em 1970, num congresso, e ele estava tratando exatamente das origens da vida. Sim. Ou seja, você precisa ter uma outra atitude, né, que é essa de encontro entre os vários praticantes de ciência, para fazer essa grande ciência, essa grande unidade da ciência. Fantástico. Então fica aí o convite para todos os que estão nos ouvindo, mas hoje, infelizmente, é só. Eu agradeço a Amâncio Friaça, Jorge Horvat, Miriam Pacheco, e agradeço ao nosso ouvinte por ouvir, e até a nossa próxima edição.